Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com ENDI. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. A grilagem é a incorporação de terras públicas, às vezes terras devolutas, seja para extrair madeira, para ganhar recurso, vai colocar boi ali, ou posteriormente talvez uma plantação, ou então fazer especulação imobiliária, para depois vender. E ainda, além do desmatamento, você tem também violência agrária, muitas vezes ameaças, mortes, às vezes com conivência ou até a corrupção de agentes públicos. Nessa entrevista ao Globo Rural, o procurador da República, Fernando Soave, do Ministério Público Federal no Amazonas, resumiu a teia de ilegalidades que pode se associar a apenas uma das mais conhecidas práticas ilícitas na Amazônia, a tomada de terras públicas não destinadas. Mas a conexão dos crimes ambientais com outros, de natureza violenta ou não, também se estende ao garimpo e à extração ilegal de madeira. No município de Cotias, a polícia apreendeu armas, munições e motosserras numa região onde está acontecendo a extração ilegal de madeira. Para esconder a droga, os bandidos usaram madeira. Veja que quando os policiais começaram a retirar a madeira de cima, os pacotes apareceram. Hoje, né? Que essa questão do garimpo, né? Tem muito do crime organizado hoje, né? Com um financiamento milionário aí para ação de extração ilegal do ouro. A associação entre as práticas que agridem a floresta e os crimes como o tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro foi mapeada em um estudo inédito do Instituto Igarapé. Os pesquisadores analisaram 369 operações da Polícia Federal de combate à criminalidade organizada na Amazônia no período entre 2016 e 2021. O Igarapé apontou que mais de 60% das operações tinham como alvo simultâneo o combate aos crimes ambientais e à economia ilícita, que aparece com mais frequência no caso do desmatamento ilegal, na grilagem de terras e na agricultura contaminada por ilicitudes. No Pará, aconteceu o Dia do Fogo, uma ação conjunta, criminosa, em que vários grupos, supostamente a mando de produtores rurais, fizeram queimadas simultâneas na Amazônia. De que forma funciona o chamado ecossistema dos crimes ambientais? O que a análise dos dados revela sobre a relação entre o desmatamento e o uso indiscriminado de armas de fogo e o tráfico de drogas na região? E de que forma a tecnologia ajuda a enfrentar essa conexão criminosa? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira, que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a doutora em Administração Pública e diretora de pesquisas do Instituto Igarapé, Melina Risso. Fique com a gente. Melina Risso, vocês analisaram 369 operações da Polícia Federal contra crimes ambientais entre os anos de 2016 e 2021 e aí encontraram algo que chamam de um ecossistema de crimes ambientais. O que significa esse ecossistema? Maltic, quando a gente olha as operações, o que a gente entende é que o crime ambiental, ele não é um crime que acontece isolado, ele não é um crime sozinho. A gente tem muitos crimes que facilitam que esse crime ambiental ocorra e também é decorrente dele. Então a gente identifica, por exemplo, corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, presença de arma de fogo, tráfico de drogas, crimes violentos. Então, ele é um ambiente criminal que provoca muitos danos. Além do dano ambiental, a gente tem muitos danos sociais e econômicos decorrentes dos crimes ambientais.
Melina, que tipo exatamente de crimes conexos a gente observa sendo praticados junto com os crimes ambientais, né? A gente está falando aí de crimes financeiros, formação de quadrilha, por exemplo, até tráfico de armas, de drogas e de pessoas? Exatamente. Quando a gente olha a principal ocorrência aqui, primeiro que os crimes, a gente está olhando o que a gente chamou no estudo das economias ilícitas ou economias com indício de ilegalidade dentro dessa cadeia. Servidores públicos e empresários estão na mira da PF, que investiga um esquema de exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e para a Europa. Então a gente está falando da exploração ilegal de madeira, a gente está falando de mineração ilegal, de grilagem de terra, que na verdade é roubo de terra pública, agropecuária com passivo ambiental. Então a gente está olhando para as cadeias econômicas. E quando a gente observa como é que foram as operações e as investigações da Polícia Federal, a gente identifica que é promovido por uma organização criminosa. Então, em todas essas cadeias tem um indiciamento por organização criminosa, tem também crimes financeiros, lavagem de dinheiro, crime tributário, os crimes que a gente vai olhar aqui nessa dimensão administrativa com corrupção e fraude, e não dá para a gente ignorar a quantidade de crimes violentos também presentes nessas cadeias. Crimes violentos contra as pessoas, inclusive homicídios, mas tráfico de drogas, tráfico de pessoas, e o que chama atenção é o crescimento da presença de armas de fogo, posse ou porte de armas, munições e explosivos. Então a gente vai observando o que a gente denominou do ecossistema do crime ambiental. Ele não é um crime isolado, ele é um crime que provoca muitos danos, um rastro de destruição. Pois é, essas apreensões de armas e explosivos que você menciona, a gente consegue isso traduzir dentro do estudo? Por que as apreensões têm aumentado? Por exemplo, isso tem a ver com o aumento, a intensificação das fiscalizações de áreas de garimpo? A gente observa, especialmente no caso da arma de fogo, né, a presença da arma de fogo, o crescimento na mineração ilegal. Então, quando a gente vai olhando aqui as presenças e associações por essas economias ilícitas, tem uma intensidade aqui. Agora, não dá para a gente ignorar o contexto que a gente está conversando sobre uma desregulamentação das armas de fogo e o próprio crescimento da presença de armas de fogo nas mãos das pessoas. Então a gente tem visto um aumento da posse de armas de fogo, um aumento do registro no número de caçadores, colecionadores e atiradores na região amazônica. E isso que a gente encontra aqui no estudo pode ser um indício dessa disponibilidade de armas. Entre todos os tipos de crimes ambientais, quais foram os mais combatidos pela Polícia Federal nesse período, Melina? O que a gente vê em termos de foco, né, das operações é entre 2016 e 2017, prioritariamente extração ilegal de madeira e, a partir de 2018, a mineração ilegal. Mas esses dois, tanto a extração ilegal de madeira quanto a mineração ilegal, eles foram os prioritários. E é importante chamar a atenção aqui, Carol, que os crimes ambientais também, esses fenômenos, eles não são isolados. A gente sabe que o crime ambiental, ele também tem ele movimenta diferentes economias ilegais. Então, primeiro você entra na terra para grilar e para fazer isso você extrai a madeira, na sequência você desmata, coloca fogo, você ocupa depois com gado. Então tem um mecanismo pelo qual essa criminalidade vai acontecendo que a gente entende que são diferentes crimes que muitas vezes acontecem concomitantemente. Gravações de áudio e vídeos revelam detalhes de um esquema de grilagem dentro das terras indígenas no norte do país. Em alguns casos, os invasores vendem loteamentos ilegais e emitem até recibo para os poceiros.
Pois é, você fala de uma cadeia, né? E lendo o estudo a gente percebe que a grilagem de terra geralmente é o estopim, é o começo dessa cadeia, né? Pela tomada da terra onde será cometido o crime ambiental. Mas aí também a gente percebe que a grilagem não está tipificada como um crime. Vocês do Instituto Igarapé, nas conclusões, demonstram que não vem necessidade de criar novas leis ou mesmo aumentar penas. Mas no caso da grilagem, não é o caso de se pensar na tipificação desse crime justamente por essa razão? Um dos elementos que a gente tem visto, e aí esse estudo traz, é que a gente tem um universo aqui de tipificações e responsabilizações que já existem na legislação, mas também uma dificuldade dele ser aplicado, porque essas investigações nem sempre são investigações simples de serem feitas, mas existem instrumentos. E o caso da grilagem, inclusive, é uma preocupação muito grande que vale a pena ser estudado, uma tipificação e uma pena específica para esse caso, porque ele tem motivado, e a gente tem visto o crescimento do desmatamento, especialmente nessas áreas griladas, o que ali na Amazônia são as terras públicas não destinadas. Então tem um avanço sobre essas regiões, sobre essas áreas, que provocam desmatamento, e aqui não custa lembrar que o desmatamento ele coloca em risco toda a nossa segurança, né, da humanidade em função das próprias mudanças climáticas. Então, ele é um crime que tem muitos danos associados e que, às vezes, ele fica considerado quase que como um crime de segunda categoria, e é isso que a gente quer chamar a atenção com esse estudo. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a grilagem é o primeiro passo para toda uma cadeia de crimes, né, Melina? Primeiro vem a grilagem, seguida pelo desmatamento, depois vem o garimpo ilegal e aí uma rede de crimes que pode incluir lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, enfim, toda uma gama de crimes que podem ser praticados. Exatamente, o que a gente vai observando aqui no nosso estudo é que, do ponto de vista dessas economias ilícitas, a mineração ilegal ela é a mais independente, ela acontece sem tanta convergência e sobreposição com outras cadeias criminosas, ela tem uma dinâmica própria, mas as outras, quando a gente vai olhar o desmatamento, a extração ilegal de madeira, a grilagem de terras e mesmo a estrutura da agricultura com passivo ambiental, ele tem um ecossistema que acontece de uma maneira muito convergente e sobreposta. A gente tem os crimes chamados mais violentos, né? O posse de armas de explosivos, o tráfico de drogas, de armas, e tem os crimes mais administrativos ou vinculados ao colarinho branco, à corrupção, fraudes. Onde os crimes de fraude, de corrupção estão mais associados aos crimes ambientais? A gente observa especialmente nos crimes de fraude, por exemplo, a gente vai observar isso muito presente na grilagem, porque eles tentam esquentar essa terra e promover uma falsificação de documento para legalizar aquele território. Suspeitos de envolvimento em fraude de documentos usados para compra e venda de terrenos em São José de Ibamar foram ouvidos pela polícia. E na mesma forma, a gente olha, por exemplo, na extração ilegal de madeira, porque existe a necessidade ali do transporte dessa madeira, você tem uma autorização para extrair uma quantidade determinada. Então, esse crime ele vai entrando numa fase administrativa para poder esquentar essa ilegalidade que está colocada. Então, a gente olha aqui uma complexidade desse fenômeno. E lembrando que tem muita lavagem de dinheiro, e quando a gente olha aqui nas cadeias, isso está especialmente presente no caso da mineração ilegal, porque é uma cadeia pouco controlada. Toda a parte administrativa dela, burocrática, dos procedimentos ainda são manuais, o que gera uma possibilidade de ilegalidade e que o Estado não consiga combater esse crime, que é muito preocupante. E o tráfico de drogas, hein, Melina? De que forma ele acaba se aproveitando dos crimes ambientais? A gente observa aqui, Maltic, no estudo, principalmente o tráfico de drogas começando a estar presente
no crime ambiental, aparecendo de uma maneira mais intensa nas operações. Isso está mais vinculado à mineração ilegal e à extração ilegal de madeira. A gente já tem uma série de estudos mostrando que, às vezes, essa cadeia criminosa, por exemplo, de logística, ela converge para esse ambiente criminal. Por exemplo, no transporte da madeira ilegal, às vezes também tem escondido o tráfico de drogas. Os tabletes estavam dentro de 3 toras de madeira, Rachel. Esconderam dentro das toras? Dentro da madeira. A droga ia para a Espanha e da Espanha ia para a Eslovênia. Ninguém foi preso. A gente tem visto a presença de organizações criminosas que praticam tráfico de drogas agora com uma presença mais intensa na mineração ilegal, porque como é uma cadeia menos fiscalizada, como é uma cadeia que tem menos atenção das autoridades, da polícia, é uma cadeia que no final acaba compensando. É um lucro muito alto com um dano muito profundo para toda a sociedade. Nesse estudo, vocês identificaram estados específicos do país onde isso acontece ou é generalizado na Amazônia Legal? O que a gente está observando? Qual é um elemento importante aqui? A gente foi sistematizar a partir das operações da Polícia Federal. Então, tem estados onde essas operações são mais frequentes, como, por exemplo, o Pará e Rondônia. Mas o crime ambiental, ele acontece em todos os estados da Amazônia. O que a gente tem visto, e essa é a dificuldade, para a gente quantificar e entender como é que esse crime ambiental tem se desenvolvido de região para região, sem considerar que a gente tem debilitado os órgãos de fiscalização ambiental e também os órgãos policiais para fazer o tipo de investigação e desbaratinar essas quadrilhas que têm atuado no crime ambiental. Falando um pouco da consequência dessas operações da Polícia Federal. Se a gente pegar um caso como a caça ilegal, o tráfico de animais, é flagrante. Agora, quando a gente está falando de grilagem, de comércio ilegal de madeira com exportação ilegal de madeira e vários crimes administrativos correlatos, essa investigação precisa naturalmente ir bem mais a fundo, levar alguns meses. Você percebe, pelos inquéritos, por essas investigações, que de fato esses crimes de maior complexidade estão sendo investigados? O que a gente observa e o que a gente está olhando aqui, Maltic, é que, sem dúvida, os crimes ambientais, como você disse, é mais complexo. Você precisa de uma investigação mais aprofundada, às vezes, inclusive, cruzamento de dados. Ele não é tão trivial, é um acesso maior a fontes de informações, identificar até onde vai, porque são crimes que demandam muito dinheiro para serem cometidos. Então, ele não é um crime ali pequeno que está acontecendo só no território. Ele é muito complexo, com um financiamento muito grande. Portanto, tem outras regiões do país e, inclusive, dinheiro de fora vindo para financiar que esses crimes aconteçam. Então, se exige um tipo de investigação que é mais profunda, que demanda mais tempo, e a gente tem visto pela análise dos dados aos quais a gente teve acesso e conseguiu sistematizar, um aumento ao longo dos últimos anos. O que a gente precisa entender é que se ele é suficiente frente ao próprio aumento do crime ambiental. Porque quando a gente olha o aumento do desmatamento ilegal, por exemplo, que vários estudos nos mostram, a gente olha que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Então, ainda que tenha aumentado, ele está longe de ser suficiente para a gente coibir o crime ambiental que acontece na Amazônia brasileira. E aí a tecnologia é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. E esse foi um elemento que apareceu aqui ao longo dos estudos, fazendo entrevista com diferentes operadores aqui da Polícia Federal. A tecnologia ajuda muito, porque você consegue ter
a clareza das imagens de satélite com uma visão muito mais precisa do local e do tempo. Então, você consegue agir com uma maior velocidade, pensando que a gente tem duas dimensões, é como é que você para e interrompe o dano naquele momento, inclusive um papel aqui das agências de fiscalização ambiental, mas também dá sequência para a persecução criminal, persecução penal mesmo, a investigação, para a gente conseguir responsabilizar criminalmente esses atores. Tem um ponto específico nessa questão da tecnologia, né, Melina? Estava vendo aqui no estudo que o aumento dessas operações com foco na repressão ao desmatamento tem a ver também com um mapeamento melhor, com imagens mais precisas, né, do sistema de monitoramento da Amazônia, e isso facilita bastante as operações de combate ao desmatamento. Sem dúvida, porque a Amazônia ela é muito grande, então conseguir identificar onde está acontecendo o desmatamento e na velocidade necessária para a atuação, ela é absolutamente fundamental. Depois, os policiais seguiram as coordenadas dos satélites, filmaram e fotografaram o que sobrou do incêndio nas fazendas. Então, a qualidade da imagem é que se tem acesso, os alertas. Agora, lembrando, existe no Brasil já muitos sistemas e muitos atores, inclusive da sociedade civil, produzindo essas informações. A gente tem informação de qualidade hoje sendo produzida para uma atuação muito mais assertiva para a gente combater o crime ambiental. Melina, qual foi a dificuldade de vocês conseguirem fazer esse levantamento? Existem dados públicos consistentes e confiáveis a respeito desse tema? Como é que foi fazer esse cruzamento? Carol, esse foi um desafio enorme, porque não é um tipo de estudo trivial de ser feito, as informações elas não estão disponíveis. Para fazer isso, a gente optou por investigar as operações da Polícia Federal. Quando ela se transforma numa operação, é porque já é um crime de maior complexidade que necessitou que isso fosse instaurado como operação, né, para além da investigação. Então, a gente foi observando, a partir de informações públicas e de pedidos de acesso à informação, para sistematizar e entender melhor como é que essa dinâmica, como é que acontece o crime ambiental. Ele ainda é muito invisível. A gente olha o aumento do desmatamento, todo dia a gente vê notícias em diversos veículos mostrando como é que a gente tem aumentado. Mas entender essa dinâmica é muito importante para que a gente possa combater esse tipo de crime. E como a gente tem visto, ele não é um crime simples, ele não acontece de maneira isolada, ele movimenta diferentes crimes e impacta muito profundamente a população que vive no território amazônico, mas toda a sociedade, inclusive não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Melina, na sua avaliação, quais são as medidas mais necessárias agora para melhorar o combate a esse ecossistema dos crimes ambientais e, de fato, levar à punição não apenas dos criminosos que estão na floresta, mas justamente esse que estão em outras regiões do Brasil e, eventualmente, fora do país? Acho que o primeiro ponto, Maltic, que eu destacaria é a vontade política. O crime ambiental é um crime que provoca um rastro de destruição ambiental, social e econômico, e ele precisa ser prioridade. Se isso não se tornar prioridade, a gente não vai conseguir fazer o enfrentamento necessário. Então, acho que esse é o primeiro elemento aqui, a gente colocar ele no topo da nossa prioridade. Ele precisa ser enfrentado e ele precisa ser enfrentado com seriedade. Em segundo lugar, a gente precisa de uma atuação conjunta de diferentes organizações. Como a gente está vendo, é um crime complexo, é um crime que demanda diferentes áreas. Então, a atuação integrada, não só da polícia, mas do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização, às vezes, inclusive, a operação onde o Exército está presente. A gente viu nesse estudo que muitas dessas operações, ela acontece com essa diversidade de órgãos e organismos que são responsáveis, cada um tem um papel dentro do combate dessa ilegalidade, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito criminal. Então, a coordenação desses esforços, ela é absolutamente necessária. E, sem dúvida, a tecnologia tem um papel central nesse elemento, na identificação dessas possibilidades e no enfrentamento para que o Estado tenha a capacidade de agir com a velocidade e com
a assertividade necessária. Então, eu acho que a falta de priorização na investigação do crime ambiental é um caminho, uma avenida para que o crime organizado prospere e explore. Então, é um dano muito perigoso. Melina Risso, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Melina. Uma ótima semana. Obrigada, Carol Maltic. Acho que esse é um tema absolutamente fundamental e a gente precisa falar sobre ele e como é que o Estado pode fazer o enfrentamento necessário a um problema tão grave. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.